A Fator RH é uma empresa de consultoria altamente especializada na área da saúde. Nós somos administradores hospitalares com pós-graduação, MBA e mestrado na área de RH. Se o seu hospital, seja ele privado ou filantrópico, necessita melhorar a performance dos líderes, a produtividade das equipes e quer alcançar um resultado ainda melhor, a Fator RH tem uma solução que pode ajudar a sua instituição. Nós desenvolvemos nesses últimos 30 anos uma metodologia de gestão de performance, de gestão por competências. E temos um software, um sistema informatizado a baixo custo que ajuda vocês a organizarem todos os perfis de todos os cargos dentro da instituição, por competências, para fortalecer as lideranças, para recrutar e selecionar com mais critério, para poder fazer avaliação de desempenho justa e baseada num conceito chamado meritocracia. Com isso, vocês podem utilizar ferramentas estruturais como a matriz 9-in-Box, que cruza o desempenho de um líder com a entrega de metas que ele tem de acordo com o planejamento da instituição. Tudo isso está disponível ao seu alcance. Nossos clientes estão espalhados pelo Brasil inteiro. Nós temos hospitais filantrópicos como Santas Casas, Santa Casa de São Paulo, Santa Casa de Passos em Minas Gerais, Santa Casa de Sobral no Ceará e tantos outros hospitais filantrópicos. Temos hospitais privados como a Fundação do Banco Itaú, que é o Hospital Infantil do Sabará, em São Paulo. Hospitais de congregações como o Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte. E uma infinidade de clientes dentro do Brasil e fora. Nos últimos 5 anos, nós conseguimos levar essa mesma metodologia, essa mesma ferramenta para melhorar a produtividade e o desempenho dos líderes e colaboradores também para países como Peru, Chile, Equador, Paraguai e Argentina. Então, seja nosso convidado para conhecer mais a nossa solução de gestão de pessoas inteligente, que atende todos os critérios da ONA, da Organização Nacional para a Acreditação, do Manual de Acreditação. Inclusive, a ONA, a própria ONA, é nossa cliente. Os superintendentes da ONA utilizam essa ferramenta, portanto validada tecnicamente, para avaliar seus diretores, gerentes, coordenadores e funcionários. Conte com a Fator RH para ajudar a alavancar e desenvolver os talentos dentro da sua instituição. Tudo bem. Boa noite. Estamos de volta aqui, mais uma quarta RH. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Daniela, da Fator RH, uma das consultoras, e que hoje estou no papel de moderadora de uma mesa cheia de Cláudias, né? Nós temos hoje 2 Cláudias numa discussão extremamente atual, extremamente importante para falar sobre inteligência emocional num tempo de crise. Já é uma crise que perdura aí mais de 1 ano. A gente aprendeu muitas coisas em todo esse período, a duras penas, e há um custo elevado do nosso emocional. E é muito bom poder trazer pessoas que vão discutir esse assunto conosco hoje e que vão nos dar aí algumas possibilidades para manter essa nossa inteligência emocional, para tirar um bom proveito desse tempo de crise, sem nos deixar abalar a ponto de impedir o nosso desenvolvimento, o nosso trabalho, a nossa evolução. Então, sejam todos muito bem-vindos, o pessoal ainda está entrando, e eu, antes de passar a palavra para as nossas convidadas e apresentá-las formalmente, eu vou fazer aqui uma divulgação de uma coisa que acho que todo mundo vai gostar. Tenho certeza que todo mundo vai gostar.
que é uma novidade aí, o nosso novo livro, que está saindo do forno, em parceria, uma parceria da Fator RH com a ONA, Organização Nacional de Acreditação, e que é um livro que discute justamente a liderança de alta performance dentro de um processo de acreditação hospitalar. É um trabalho feito com muito carinho e que tem a participação de profissionais muito competentes, com bastante bagagem e que compartilharam isso com todos vocês. É um livro que está aí para ser lançado agora nos próximos dias, então aguardem, porque logo, logo vocês terão essa riqueza em mãos, ok? E, além disso, um recado importantíssimo aqui hoje. No final da nossa live, como é já de uma tradição nossa, nós vamos fazer um sorteio. E hoje o sorteio é dos 2 livros que nós já temos publicado. O Gestão ou Indigestão de Pessoas, que é o primeiro livro, já há alguns anos aí sendo reeditado, e o Liderança em 5 Atos. Esse já foi agora para a 2ª edição, né? Foi todo reformulado, com uma revisão dos autores, e são livros que falam de uma experiência dentro de instituições de saúde. Experiência de administradores hospitalares, como Fabrício Rosso, que escreveu o primeiro livro e participou e coordenou o trabalho do 2º livro, e também participação de enfermeiro, como a Maria Júlia Paz, da USP, o Marcelo Boegger, que é uma referência em hotelaria e hospitalidade, e de um médico, que é o Dr. Sérgio Lomelino, um grande gestor que atuou em grandes instituições aqui em São Paulo. Para concorrer a estes livros, você deve entrar no link que o nosso apoio vai colocar aí no chat do YouTube, para que você preencha o formulário do Google. E assim você estará concorrendo a esses 2 livros que a gente vai sortear lá no finalzinho. Então, não perde tempo, fica de olho aí no chat para você, daqui a pouquinho, acessar o link e já começar a preencher para o seu nome estar concorrendo aqui a um dos livros, ok? Muito bem. Então, eu vou agora parar de compartilhar aqui a tela com vocês para chamar as nossas queridíssimas convidadas de alto nível, né? Nós temos aí a professora Cláudia Palmucci, que também é da Fator RH, uma das consultoras responsáveis por levar a gestão de competências para as instituições, já há bastante tempo, né, conosco, fazendo uma atuação muito forte dentro das instituições de saúde. Com certeza tem gente aí no chat que conhece bem a nossa Cláudia, né, psicóloga, psicodramatista, enfim, uma bagagem muito legal para compartilhar aqui com vocês sobre esse tema. E do outro lado, outra Cláudia, hoje é dose dupla. Essa tem um sobrenome que deixa eu falar devagar, gente. É Cláudia Polubriaginoff. Falei direito, Cláudia? Isso mesmo. Parabéns, muito Dani, bem. Muito bom. Treinei hoje a tarde toda. A Cláudia, ela é enfermeira, historiadora, mestre em ciências humanas, especialista em gestão da qualidade, enfermagem psiquiátrica e professora universitária. Ou seja, estamos bem acompanhados, com experiências várias, diversificadas, com vários olhares, né? Desde universidade, hospital, qualidade. Então, a gente tem aí uma dupla que vai poder enriquecer bastante a nossa live. Sejam muito bem-vindas. Cláudia Palmucci, por favor, dê o seu boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer hoje estar numa posição diferente, né? Estou hoje numa posição de palestrante. É muito bom poder compartilhar conhecimento, né? E falar de um tema que, particularmente, eu gosto muito. É um tema muito interessante e que nos leva a muitas reflexões, sim, porque vai fazer com que a gente entre em contato conosco, né? Porque quando a gente fala de emoção, a gente está falando das nossas reações, né? O tempo todo a gente está emocionado, e você está emocionado agora, eu tenho certeza, né? E vai se emocionar de diversas formas durante essa live, porque a gente vai dar muitos estímulos para você.
e esses estímulos vai fazer com que você se emocione sim. Então, já fica prestando atenção como é que você está agora, ok? Maravilha, Cláudia. Agora, a Cláudia 2. A Cláudia Polo Briaginoff. Eu acho que é mais fácil falar Cláudia 2. Eu falo, Dani, você treinou, tá super profissional. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, gente. Obrigada, Daniela. Obrigada, Cláudia, minha xará. Obrigada pelo convite. Gente, é um tema que é fundamental, é super importante. E eu falo, independente da formação, de onde você trabalha, eu acho que inteligência emocional é um tema mais do que atual, ele é um tema necessário, né? Como a Daniela falou, nós estamos há mais de um ano, e eu duvido que quem nos assiste, se fez uma aposta, não apostaria que iria durar tanto, né? Eu acho que os mais pessimistas talvez tenham pensado em algo em torno de 6 meses, 8 meses, mas nada nesse escopo, né, do que a gente vê hoje. Então, existe a questão do desgaste, obviamente, de quem está trabalhando a longa jornada, o desgaste físico, mas o desgaste psicológico / emocional talvez seja o que mais pese nesse momento, depois de tanto tempo ainda de incertezas aí. Por isso que eu acho que é o tema que é, no mínimo, necessário, né? Com certeza. E a gente vê pesquisas mostrando o aumento do número de casos de depressão na nossa área, né, no grupo de enfermagem, muito fortemente. E a minha pergunta, a partir dessa realidade, eu já vou começar aqui a fazer uma pergunta que mexe um pouco, talvez, na ferida aí das instituições. Vou começar com a Palmute, e aí depois a Cláudia 2 complementa, tá bom? Cláudia, como é que é essa história de inteligência emocional quando se pensa na estratégia das organizações de saúde? Esse é um tema que está na pauta estratégica? Você considera que isso está sendo percebido como algo que merece uma ação estratégica? Daniela, antes de te responder essa pergunta, né, eu vou colocar aqui o que a gente entende por inteligência, o que é se entendido por inteligência emocional, né? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, nós estamos falando dessa capacidade da gente poder identificar as nossas próprias emoções, né? E a nossa capacidade de gerenciar isso da melhor forma possível em nós mesmos e nos outros. Então, se a gente pensar que eu tenho que gerenciar isso em mim, tenho que gerenciar isso no outro, e que as emoções, elas são fruto de todos os estímulos que a gente recebe, do meio que a gente vive, e também do que está interno de nós mesmos, como é que a gente vai construir uma instituição que seja saudável se eu não falar de inteligência emocional na minha pauta estratégica? Eu preciso trazer isso para o campo estratégico. Como a Cláudia colocou, hoje a gente está vivendo um momento onde a gente aumentou a jornada de trabalho, as pessoas não estavam preparadas para esse momento de pandemia, e a gente fala o tempo todo o quanto é importante nós prepararmos as pessoas para lidar com as mudanças. E quando a gente fala da palavra mudança, ela traz uma série de emoções dentro da gente, medo, insegurança, traz a incerteza, traz o temor, uma série de coisas. Então, se nós não colocarmos isso como pauta estratégica e começar a preparar as pessoas para que elas desenvolvam suas competências comportamentais, então a gente não vai ter uma instituição saudável. Então, para ter uma instituição saudável, eu preciso trabalhar esse tema. E muitas instituições, embora a gente fale da área da saúde, né, esse não é um tema que muitas vezes era tratado de forma estratégica dentro das instituições. Né? Eu tenho lá um SESMIT, que tem lá as políticas, mas o quanto realmente eu tenho um trabalho efetivo junto a todas as pessoas que promova esse bem-estar. Então, é importante, sim, e elevar o RH a um patamar estratégico. Porque quando a gente fala de estratégia, quem vai cuidar das pessoas dentro da minha instituição? Quem vai fazer isso? A gente vai falar, são os líderes. Sim, são os líderes. Mas eu preciso ter um setor que gerencie esse processo e que traga ferramentas para esse líder, para que ele consiga, sim, apoiar os seus colaboradores e ele possa desenvolver as suas competências comportamentais. E hoje a gente fala muito disso, né? É importante desenvolver os soft skills, hard skills, as competências técnicas e as competências comportamentais.
Então, sim, é uma pauta que tem que estar sempre junto à alta direção e elevar o RH a um patamar estratégico. E a gente chega nas instituições de saúde, a gente encontra, né, muitas vezes, um departamento pessoal muito bem estruturado, mas não tem uma área de recursos humanos, que trabalha com desenvolvimento de pessoas, que trabalha com seleção estratégica, para alinhar essas pessoas que estão chegando à instituição, aos valores, à cultura institucional, né? Então, aí para isso, daqui a pouquinho, a gente pode até aprofundar um pouco mais nisso, mas nesse momento, eu acho que é importante deixar bem claro a importância de pensar nisso. E acho que hoje, Daniela, já tem muito diretor, muito administrador já pensando nisso, porque o quanto de pessoas ficaram afastadas nesse período, né, que adoeceram, né, e quando a gente fala disso, de ter, por exemplo, se eu fizer pesquisa de clima todo ano, para saber como é que está a satisfação das pessoas, aí eu tenho condição de definir estratégias para manter as pessoas bem dentro de uma instituição, isso é uma coisa importante, muitas vezes, desenvolver os líderes, então ter lá da minha pauta estratégica, desenvolvimento constante desses líderes para que eles possam lidar bem com a sua equipe. E aí, se eu tenho um clima favorável, eu favoreço também as pessoas a manifestarem as suas melhores emoções, né? Eu consigo trazer um ambiente saudável. Um ambiente saudável, as pessoas não adoecem, né? Ou se adoecerem, não vai acontecer de adoecimento, óbvio, né? Mas eu consigo lidar com isso de uma forma legal. Não sei o que a Cláudia pensa a respeito disso, Cláudia. E aí, Claudinha? É Cláudia e Claudinha ou Clau e Cláudia? Pode ser também, Dani, se você preferir. Vai ser Palmucci e Cláudia, tá bom? Mas deixa eu falar Ótimo. uma coisa. Daniela é quase parente. Para falar o sobrenome de primeira correto, é parente, gente. Isso aí não é problema. Estou de parabéns, verdade. Daniela. É verdade. Mas, gente, vamos lá. A Cláudia falou de alguns pontos que são fundamentais e é uma visão que às vezes a gente não tem, né? Acho que número 1, quando a gente fala em instituição, a gente tem que lembrar que isso é uma via de mão dupla, porque às vezes quando a gente fala instituição, é uma coisa, é um prédio, como diria o mineiro, é um trem. Mas a instituição, ela é composta por pessoas. Então, a instituição sou eu, é a Daniela, é a Cláudia Palmucci. E, às vezes, eu percebo instituições que não se preocupam com as pessoas. E se preocupar com pessoas é se preocupar com ela mesma. E outra coisa que a Cláudia apontou, a importância do RH. Para boa parte das instituições, o RH é o lugar que a gente pega o lerite, não é? Todo mês? E a gente não leva em consideração, do ponto de vista estratégico, da importância do RH, dentre outras coisas, cuidar das pessoas, gerenciar pessoas, instrumentalizar pessoas para que tenham uma inteligência emocional efetiva, que dê maior resultado, né? Então, cuidar de pessoas, no final das contas, dá resultado, né? Então, quando a gente fala de um RH estratégico, ele é fundamental nessa função. E a gente está numa pandemia que só ano passado, isso para a gente ter uma noção, né? O número de suicídio aumentou em 30% no Brasil. E isso, se a gente pensar do ponto de vista de saúde pública, é um escândalo, né? Não que não aumente a taxa de suicídio anualmente, mas só para vocês terem uma ideia, aumentava em 0,01 ano a ano. Então, aumentava todo ano, mas era pouquíssimo. De um ano para o outro, aumenta 30%. Então, não dá para dizer que a pandemia, de maneira indireta ou indireta, ela acomete a todos nós, né? A essa altura, todo mundo aqui, né? A Daniela, a Cláudia, vocês que nos assistem, conhece alguém ou teve um parente que faleceu por conta da Covid. Conhece alguém, por exemplo, que deprimiu ou que foi afastado do trabalho. Isso também é uma condição muito comum. Gente que perdeu o trabalho, gente que está muito tempo sem férias e por isso também adoece ou se estressa e todos os acometimentos determinados por isso. Então, é um olhar que a gente tem que ter, é fundamental isso, né? Olhar para as pessoas e de alguma forma, cuidar delas. E não no sentido maternal.
Até pegando o teu gancho, Cláudia, cuidar das pessoas, tem que saber o que é isso, né? Porque não é dar brinde, né? Não é no Fazer sentido maternal, mas festinha de... instrumentalizar, né? Exato. Então, Quando você cuidar, muitas vezes, ainda parece que é assim, o que nós vamos dar de benefícios, o que nós vamos dar de o kit de São João, né, para deixar na mesa das pessoas. Ainda se, talvez muitos não tenham aprendido o que significa realmente cuidar do emocional do outro, né? E o aí eu convido quem cuidado, está nos assistindo a digitar aí, o que é feito na tua instituição para efetivamente cuidar do emocional das pessoas? Conta para a gente, compartilha aí um pouquinho. é Volta a palavra aí, instrumentalizar, Cláudia. saber, por exemplo, inteligência emocional. Eu sempre falo que é um conteúdo que todo mundo deveria ter em algum momento, na instituição mesmo. O que é? Que ferramentas? Como que eu posso utilizar? Isso é cuidado, né? Porque você está olhando pela sua equipe, você conversa com ele, como que você faz esse gerenciamento? Né? Então, instrumentalizar a equipe. Então, é importante a meta? Mas instrumentalizar a equipe para esta meta é fundamental. E aí, aproveitando o gancho do instrumentalizar, não sei se isso passa pela ideia de fazer a pessoa desenvolver essa inteligência emocional. Então, a minha pergunta é justamente essa: é possível aprender e desenvolver inteligência emocional? Como é que se faz isso? E aí eu começo agora com você, Cláudia. Olha, eu sempre falo que é possível, primeiro, tendo um conceito, entendendo o que é inteligência emocional. Então, emoção é diferente de sentimento. Depois a Cláudia Palmucci, ela complementa aí também. Porque existem controvérsias, né? Mas quando a gente fala emoção, a gente está falando, entre outras coisas, é algo que eu vou ter, independente de qualquer coisa, né? Então, por exemplo, eu recebo a notícia que uma pessoa que eu amo, um parente da minha família, morreu, né? E isso, obviamente, é muito triste, né? E quando a gente entra do ponto de vista e do olhar da emoção, a emoção ela vai vir para mim independente da minha vontade. Então, não importa se eu estou numa live, se eu estou à beira do leito com meu paciente, se eu estou dando uma aula, eu vou sentir a emoção. A questão é, como que eu exteriorizo isso? Eu posso exteriorizar chorando desesperadamente, eu posso exteriorizar, às vezes eu perco o controle, bato o carro, dependendo de onde eu estiver, né? Eu posso brigar com a equipe inteira. E aí a gente entra no quesito inteligência emocional, né? Tenho ferramentas, como que eu lido com isso? Né? Começa por olhar para mim, como que eu expresso a minha emoção? Então, quando a gente fala de emoção, estou falando de estresse no trânsito, uma meta que eu não alcanço e fico brava, né? Uma situação que eu vejo uma humilhação na rua e como que eu me sinto em relação a isso. Então, quando a gente fala, e por que é importante falar do ponto de vista emocional? Porque as experiências de vida são emocionais, né? Então, eu estar no trabalho emocional, um casamento é uma experiência emocional, o estar no seu trabalho, para quem nos assiste hoje, é uma experiência emocional. Gosto, estou bem ali, tenho essa percepção. Agora, a inteligência emocional vai sempre ter por objetivo o equilíbrio entre o racional e o emocional, né? Então, eu posso estar muito bravo com a minha equipe, né? Esse é um ponto de vista. Eu posso ter um membro da minha equipe que, de alguma maneira, está muito bravo com o trabalho. Como que eu equilibro isso, né? Então, olhar para isso é um primeiro momento. E se eu desse uma dica de um primeiro passo, é o autoconhecimento. Eu não consigo mudar se eu não me conheço, né? Então, conhecer as próprias emoções e os limites que você tem de si, talvez seja o primeiro passo para eu controlar a minha emoção. Então, todo mundo aqui já ouviu falar na pessoa com pavio curto, não é? Pavio curto, pavio longo. Eu penso que assim, não tem certo ou errado. O que tem esse é um primeiro passo. Se você sabe que você tem um pavio curto, bom, tudo bem, já é um primeiro passo, né? Então Perfeito.
Essa eu acho que é a primeira coisa. Esse autoconhecimento, muitas vezes, as pessoas têm um certo preconceito, né? Ou tal, não sei se é preconceito, se é medo, né? Vai que eu vou descobrir uma coisa que eu não gosto, né? Melhor, melhor deixar quieto. Pode falar, Cláudia Palmucci. É isso mesmo, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, ele vem muito nessa questão mesmo, né? E tem até um tabu, né? Muitas vezes, né? Ah, mas eu já me conheço. Se eu te perguntar, você fala assim para mim: você se conhece? Claro, eu sei tudo sobre mim. Pode perguntar. Aí você pergunta, ela fala: ah, eu sou a Cláudia, que trabalho na empresa tal, eu sou casada com fulano. Ela sabe o que está externo, mas e o que está interno dela? Né? Quando vem o que a Cláudia colocou, né? Vem lá uma notícia muito forte, muito triste, né? Esse é um gatilho emocional. Então, tem pessoas que vão receber essa notícia, vão chorar sim, vão se emocionar sim, mas vão conseguir manter o equilíbrio, o autocontrole. Como é que ela fez isso ao longo da vida dela, né? E para isso a gente tem técnicas para desenvolver, sim. Por exemplo, autoconhecimento, você tem várias possibilidades. Terapia é uma possibilidade. Você quer se conhecer melhor? Eu vou fazer propaganda. Psicóloga, né, faz propaganda de terapia. Mas eu não sou psicóloga clínica, tá, gente? É só para vocês saberem que terapia é muito bom, né? Ah, eu não gosto de terapia. Terapia é um saco, demora muito, não sei o quê. Tá bem. Então, coaching é bacana. Quero desenvolver o meu papel profissional. Coaching pode me ajudar nesse processo de autoconhecimento do meu papel profissional? Pode. Ah, também coaching não quero. Então, tá bom. Então, um mentoring é legal? Também é uma possibilidade, é um outro caminho, escolhe um mentor. Ah, também não gosto de nada disso. Então, tem livros que você pode ler a respeito de inteligência emocional, de autoconhecimento, ok? Então, tem N possibilidades que depende muito do que a pessoa quer, dos objetivos que ela quer. Então, é possível, O autoconhecimento é um dos caminhos, é um dos primeiros caminhos. Se você for ler qualquer livro de inteligência emocional, vai aparecer em primeiro lugar, autoconhecimento. É o primeiro. Depois vem o autocontrole. Aí, como é que eu desenvolvo o autocontrole? Aquela pessoa que tem pavio curto, né? O que eu faço? Eu brinco que Deus, quando fez a gente, ele deu um rolo de pavio, né? Para uns ele deu um rolo, para outros ele deu só um pedacinho. Tem pessoas que ao longo da vida vai esticando o seu pavio e outras vão gastando o rolo. Então, como é que eu faço, né? Isso se eu consigo esticar o meu pavio, estou desenvolvendo a minha inteligência emocional. Se eu consigo manter o meu pavio do jeitinho que eu ganhei lá, também estou desenvolvendo a minha inteligência emocional. Ok? Muito Respondi, bom. Dani. Perfeitamente. Okay. Quero aproveitar aqui e comentar, citar o que a Roberta, da Liberty Seguros, comentou no chat. Ela disse, olha, nós temos palestra, medicina da família, acho que é isso, atendimento psicológico, e somos acolhidos pelo RH. Olha então, que você legal. vê realmente algo que não é pontual, algo que não é uma ação isolada, mas algo que realmente parece ser estratégico, parece ser pensado, planejado para cuidar das pessoas, né? Então, é um excelente exemplo aqui o depoimento da Roberta. Agora, vou emendar mais, vamos dificultar o negócio um pouquinho, né? Então, a gente tem o nosso sistema de gestão de pessoas, que é o GCPEC, muitos que estão nos assistindo hoje são clientes nossos, já usam a ferramenta, e a gente está com mais de 100 mil usuários nessa plataforma. E a gente observou um dado estatístico bastante interessante, que eu acho que eu posso aqui usar para vincular para a nossa próxima pergunta. Nos últimos 6 meses, a gente percebeu que em torno de 45% dos desligamentos voluntários, né, a pessoa pediu demissão, o motivo alegado na entrevista de desligamento não foi salário, não foram as condições de trabalho, apesar de todo esse estresse, mas sim o relacionamento com o seu líder. Ou seja, ali também é um fator de estresse, é um fator de frustração, é um fator que abala emocionalmente o colaborador, a ponto dele pedir demissão, né? E isso é um número significativo.
Então, se a gente está falando de estratégia, que o RH precisa atuar estrategicamente para cuidar das pessoas, um número desse, eu acredito que dá um cenário de dizendo, olha, RH, cuida dos líderes, hein? Presta atenção nos teus líderes, porque eles estão cuidando ou não cuidando devidamente das equipes. É isso, Cláudia Palmucci, você que está pelo Brasil todo trabalhando com esses líderes. É isso mesmo, Dani. E a gente encontra em várias estatísticas, se você procurar, pode estar lá no Google, fala assim, quais são os principais motivos que as pessoas saem das instituições? Ela não demite a instituição, ela se demite do líder dela. Tem muito isso. Durante muitos anos, eu fiz muitas entrevistas de desligamento. Fui gestora de RH, fui analista de RH quando eu comecei minha carreira, e eu fazia muita entrevista de desligamento, né, na época. E desde aquela época, 1900 e alguma coisa, já aparecia esse dado, que as pessoas se demitem, né, do líder. Então, olha quanto estratégico é o posicionamento do líder, porque é o líder que vai movimentar. Como é que a gente vai conseguir resultados numa instituição? Como a Cláudia colocou, a empresa vive de resultado. Eu preciso ter resultado. E é com as pessoas que eu vou conseguir esses resultados, né? Então, hoje já não se fala nem mais de... Muitas instituições não chamam mais de recursos humanos, chamam de gestão de pessoas, setor de gestão de pessoas, né? Porque a pessoa não é um recurso, né? Ela é humana, ela tem sentimentos, ela tem emoções, ela tem habilidades. E esse líder, se ele não souber lidar com pessoas, ele vai ter muita dificuldade. E eu quero trazer um dado para vocês, né? Teve uma pesquisa que foi feita pela consultoria Egon Zehnder International. Ele pesquisou mais de 515 executivos, e os executivos que eram mais bem-sucedidos, as empresas mais bem-sucedidas, eram as empresas que tinham líderes com condições, com competência emocional elevada, com inteligência emocional elevada, muito mais do que QI, né? Muito mais do que o intelecto elevado. Então, essas empresas tiveram muito sucesso, porque tem líderes que têm condições de fazer isso. Então, o que é um líder com inteligência emocional? É o líder que trabalha o seu autoconhecimento, que busca o seu desenvolvimento, mas para isso, não basta só o líder, tem que também a instituição dar condições para ele. Então, por exemplo, usar ferramentas para identificar quais são as principais competências de liderança que a gente precisa ter na nossa instituição. O que é importante? Alinhar essas competências com os valores, alinhar essas competências com os resultados que são esperados. E não são só competências técnicas. Aqui eu estou falando, pessoal, quando eu falo de competências, estou falando de técnicas e comportamentais. O que a gente espera do nosso líder? E deixar isso muito claro. E apoiar ele com treinamento, com desenvolvimento, com ações que ajudem ele. Tem instituições que trabalham com rodas de conversa entre os líderes, para que eles possam realmente ter um laboratório para experimentar como lidar com pessoas. Então, treinamentos técnicos e comportamentais. Porque o adulto, ele aprende fazendo. Então, eu falo para o meu líder, seja um bom líder. Só falar seja um bom líder não adianta. Eu preciso mostrar para ele o que é ser um bom líder. O que eu espero dele. Como é que eu apoio esse líder nas suas decisões. Para isso, eu preciso ter ferramentas mesmo, por isso o fortalecimento da RH, que traga essas ferramentas. E mapeie, né? Quais são as dificuldades desse líder. E trabalhar em cima das dificuldades que foram apontadas. Não é para ficar fazendo qualquer programa. Porque às vezes tem instituições que têm programas lindos, maravilhosos, bem estruturados. Mas será que realmente está focado nas necessidades desse líder? Então, às vezes se investe muito em muitas coisas técnicas e poucas comportamentais. Aí entra os jogos cooperativos, que apoiam nesse processo desse líder experimentar, o coaching, que eu já comentei lá atrás, o mentoring, que apoia esse líder para que ele possa apoiar a sua equipe. O líder, ele gerencia pelo exemplo. Então, se eu quero ter uma equipe inteligente emocionalmente, eu preciso também dar exemplos para essa equipe, de como manter o autocontrole. E aí tem exercícios, tem práticas, tem uma série de coisas que a gente pode ajudar também as pessoas a desenvolver o autocontrole. Ok? Perfeito. Muito bom, Cláudia. E eu vejo que uma das habilidades que talvez sejam mais importantes para esse líder poder trabalhar a inteligência emocional dele é a comunicação.
é ele saber como é que ele interage com os outros, como é que ele vai trabalhar a emoção dele quando ele tem que chamar um funcionário para dar um feedback, e ele já está ali pelas tampas com esse funcionário, querendo voar no pescoço dele. Como é que ele trabalha essa emoção nesse momento? Né? A comunicação dele está correndo perigo, porque se ele deixar a emoção falar mais alto, né, vai sair ali uma discussão, ou coisa pior, ele vai tomar decisões erradas, vai tomar decisões desastrosas, né? Você quer comentar aí, Cláudia? Deixa eu falar uma coisa, gente, lapidar um líder, acho que primeiro, né, você vê dentro do seu grupo de funcionários um líder é um desafio, e lapidar esse líder é outro. Então, às vezes, a gente vê pessoas incríveis e extremamente competentes, mas com uma inteligência emocional que precisa ser trabalhada, né? E aí, eu sempre fico pensando, né? Como que a gente faz isso? Às vezes a gente está por aqui com alguém da equipe e tal, e a importância que o RH, o gestor tem de pegar esse líder e fazer ele olhar para isso, né? Tem uma disciplina que eu dou na graduação que se chama relacionamento interpessoal. E aí você pensa, por que um cara que está fazendo faculdade precisa de uma disciplina chamada relacionamento interpessoal? E uma das falas que eu tenho nessa disciplina, eu falo, o problema não é, às vezes, você ter um preconceito, o problema é você não olhar para isso, né? Então, quando você olha o diferente, seja qual for o diferente, é um homem, é uma mulher, é uma pessoa LGBT, é um idoso, é uma criança, não importa, a questão é, o que isso me desperta? Porque se eu tenho preconceito em relação a essa pessoa, né, ou alguma diferença, a questão é, olhar para isso é o primeiro passo, e lidar com isso é o segundo passo, né? Então, entre N coisas que eu acho que um líder tem que ter, desenvolver questões, por exemplo, como relacionamento, empatia, se colocar no lugar do outro, né? Isso é fundamental. Às vezes a dificuldade que aquele membro da sua equipe está apresentando é uma dificuldade que você também teve, ou uma dificuldade recorrente, não sei, da própria função, do ponto de vista técnico, né? Então, o líder, ele também precisa de um feedback, né? A gente se preocupa muito em dar feedback para o nosso subordinado, mas e o meu feedback? Eu falo isso enquanto professor universitário, já fui gerente, já fui chefe de equipe, enfim, eu dou aula para medicina e para enfermagem especial. Não sei se tem enfermeiros aí, ou pessoal da enfermagem assistindo a gente. Mas eu até brinco com os alunos, né? É muito comum o enfermeiro, né, o que se forma na faculdade, ser um líder, um chefe de equipe. E o quanto ele precisa lidar com isso, se colocar no lugar do outro, né? E a partir daí eu entendo a dificuldade e posso fazer uma intervenção, né? Então, se instrumentalizar acerca disso também, eu sempre penso que é muito, muito importante. Como a Cláudia falou, né? Eu estou por aqui com esse funcionário, mas o que me faz estar por aqui? Né? O que ele me mobiliza? Né? E de que maneira eu posso intervir? E tem funcionário que percebe isso, não é? E joga com isso, e provoca, muitas vezes, uma situação assim. E aí haja inteligência emocional. Mas, Dani, eu sempre acho que passa pelo caminho, eu até brincava, né, do tete a tete. Quando eu fui gerente de enfermagem, e curiosamente foi de um serviço de saúde mental, eu tive uma preocupação, eu fazia primeiro uma reunião, né, por exemplo, com os enfermeiros, e eu tinha uma preocupação muito grande de falar com eles olho no olho. Então, era muito comum chamá-los, por exemplo, para almoçar comigo, ou para uma pequena reunião, para saber dele, o que está acontecendo, qual que é a dificuldade, porque às vezes numa reunião, por exemplo, acho que reunião é necessário, né? Mas às vezes o líder ele não conta tudo, ele pode estar com medo, o que vão pensar de mim, né? Ninguém quer se mostrar frágil, né? Mas este feedback com o líder é importantíssimo ter. Isso que você colocou, Cláudia, é importante. Ontem mesmo eu estava fazendo um treinamento com líderes sobre feedback, né? E aí eu
falei para o pessoal assim, por favor, coloca as suas dificuldades em dar feedback. Qual é a sua principal dificuldade em dar feedback? E eles colocaram justamente que é difícil dar feedback para alguém para falar de comportamento, né? Para falar para você, olha, você não se saiu bem, porque você é uma pessoa que está levantando a voz no setor. Como é que eu digo isso para a pessoa? Como é que eu falo isso para a pessoa? E tem pessoas que provocam, né? Ela quer te tirar do sério, ela vai pegando o seu ponto fraco, né? Por isso o autoconhecimento é importante, para você não morder a isca, né? Porque tem colaborador que muitas vezes faz isso. E o inverso também é verdadeiro. Tem líder que também faz isso com o colaborador. Ele vai jogando, até o colaborador perder a paciência, e ele fala assim, tá vendo, eu te falei que você perde a paciência. Então, o inverso também é verdadeiro. Por isso que é importante a gente trabalhar esse líder e dar ferramentas para ele se capacitar, para ele poder realmente acolher essas pessoas. Isso que você colocou de levar o seu colaborador para almoçar é campo relaxado, né? Então, a gente fala que em campo tenso, as pessoas são menos baixa a guarda. Então, em campo relaxado, ele baixa a guarda. E aí a gente consegue trazer bons resultados quando a gente tem um ambiente favorável. Campo tenso, emoções, que vão aflorar. Cuidar do ambiente é importantíssimo. Isso. Cuidar do ambiente. Importantíssimo. Aí eu tenho a inteligência, a condição da pessoa manifestar as melhores emoções dela, né? E se ela manifestar algo que não seja adequado, ela tem a confiança de que eu vou acolher também. Isso também é importante. Senão as pessoas adoecem. Se eu não tenho espaço para ser quem eu sou, eu adoeço, né? Então, e isso vale para o RH também, né, pessoal? Talvez, principalmente para o RH, ele tem que circular, ele tem que estar nas rodas, ele tem que ter ali as parcerias, ele tem que se fazer presente, junto às lideranças, principalmente, para obter essas informações que, às vezes, numa reunião formal, não se fala. Né? Quando ele vai no setor, ele pode captar coisas a mais daquilo que é dito numa reunião. Então, não dá para imaginar um RH estratégico que está só atrás da mesa. Não é? Ele tem que estar ali junto, como a Cláudia falou, no tete-a-tete. E, por falar em tete-a-tete, eu quero aproveitar aqui, mandar um abraço para algumas pessoas que estão aí nos assistindo e que nos honram muito com a sua presença. Nós temos aí o Sandro, que é o responsável pelo RH aí em Salvador, na União Leste da Igreja Adventista, que né, faz parte aí dos nossos clientes muito queridos. Denise, de Juiz de Fora, Edvani, de Fortaleza, o João, de Porto Alegre, tem muita gente. O pessoal da Cora Saúde, sejam muito bem-vindos, né? Talvez aí um primeiro contato com a nossa quarta RH. Então, tem muita gente boa participando, muita gente querida. Um grande abraço para todos vocês. E que bom que vocês estão aqui compartilhando conosco conhecimentos tão importantes para todo mundo. Muito bem, nós estamos aí caminhando para o final da nossa live, né? Tá gostosa, o tempo voa, mas o relógio não perdoa. E eu quero reforçar, quem ainda não preencheu o formulário, nossa equipe aí, a Silvia, nosso suporte, vai colocar no chat de novo. Entra lá, clica, rapidinho você preenche, para que você concorra a um dos livros que a gente vai sortear hoje no finalzinho da live. Então, não perde isso não. Entra lá, se você entrou depois e não ouviu a informação, no chat vai ter um link para você preencher um formulário no Google Form, coisa simples, muito fácil de entrar, para que você possa concorrer aí a um dos livros que a gente vai sortear no final, ok? Bom, para a gente começar a decifrar um pouco mais essa questão da inteligência emocional, existe algum exemplo prático, alguma vivência de vocês aí, de alguma dica que tenha funcionado e que tenha surtido um efeito muito bom agora, nesse momento de pandemia, nessas situações altamente estressantes, alguma prática dos próprios líderes que vocês considerem que possa ajudar ali a equipe nesses momentos de óbitos constantes, de superlotação, né? Essa angústia toda que está todo mundo vivendo na assistência e no atendimento? Quem quer começar?
Posso? Pode começar, Cláudia. Vou começar Pode, com a pode. Cláudia, olha só. Começar com a Cláudia. Olha, teve algumas experiências que eu observei em algumas instituições, porque na universidade eu também vou para campo de estágio e tal. E do ponto de vista emocional, a gente viu uma equipe muito emocionalmente desgastada. E a percepção de algumas lideranças, e que eu achei bem efetivo, claro, não é tudo que resolve o problema, né? O caos que se viu e que se vê aí, ainda em alguns hospitais, enfim. Mas a experiência da roda de conversa, né? Com todas as equipes, né? E uma coisa que a gente fala na enfermagem psiquiátrica em particular, a preocupação que a gente fala com o ambiente terapêutico. O ambiente terapêutico tinha um conceito, né, que era bem interessante, que era um ambiente livre de punição. Até puxando para o tópico que a gente estava falando anteriormente, e a permeabilidade do RH. Era uma roda de conversa com todos, né, dentro do possível, com diferentes níveis hierárquicos, mas uma roda de conversa livre. Então, basicamente, chamar uma pessoa de RH, chamar alguém da psicologia e abrir, né, qual é a demanda daquele momento. E aí, né, a gente esperava N coisas, né, olha, tem muito paciente, às vezes está faltando algum insumo, alguma coisa, e uma das coisas que mais vinham à tona era a preocupação que o pessoal da medicina e da enfermagem tinha em relação às famílias. E o quanto, por exemplo, essas rodas de conversa serviram, né, como desabafo, um espaço de escuta, e o quanto talvez isso permaneça, mesmo pós-pandemia. Né? Então, uma equipe que eu tenho diferentes níveis hierárquicos, mas que eu tenho um espaço, né, de escuta, e isso se mostrou muito efetivo e muito saudável, né, que era uma maneira muito livre de se ouvir a equipe. Essa foi uma prática, e que a equipe também deu um retorno importante, né, e o retorno que a equipe deu, falei inclusive com uma das psicólogas que trabalhou nessas rodas de conversa, que eles se sentiram valorizados, né. Então, se você for pensar, poxa, como que eu posso engajar a equipe, como que eu posso reter bons profissionais, valorizar as pessoas. Existem N ferramentas para isso, né? Mas uma roda de conversa, que eu achei que é uma coisa muito simples, muito fácil, mas como que a equipe valorizou isso. Perfeito. Né? Não exige grandes investimentos, né? Exato. Exige apenas uma disponibilidade e de encontrar também um tempo, né? Cavar ali um tempo na agenda para conseguir abrir esse espaço. E muitas vezes você nem tem a solução, você não tem a resposta, você não tem um encaminhamento para dar, mas o fato apenas de dar o teu ouvido, de acolher, já ajuda em muito aquela pessoa. Isso a gente vê em vários relatos, quando a gente faz pesquisa de clima organizacional, por exemplo, onde você faz a pesquisa qualitativa e chama o profissional para ele falar o que ele pensa, o que ele sente, o que ele acha. Às vezes as pessoas até choram, se emocionam, mas elas saem extremamente agradecidas. A gente não vai dar a solução, mas a gente vai dar voz a elas. Sim. E isso é algo extremamente valioso. E isso que você colocou, Daniela, a gente não vai dar a solução. E o que se fala é isso mesmo, o líder não tem que dar a solução para tudo. Ele não vai ter a solução para tudo. A gente não é super-homem e super-mulher. Nós somos pessoas também. Mas ele poder escutar, ele poder acolher e tomar cuidado de não falar assim, olha, é o seguinte, você está sentindo? Fica tranquilo, isso passa, vai passar, tá bom? Essa depressão que você está sentindo vai passar, fica tranquilo. Nossa, né? E não se fala de saúde mental nas empresas, então é importante trazer esse tema. Então, você fez uma questão que é assim, o que você já viu de práticas dentro da instituição? Então, falar de saúde mental, isso é importante, né? Tirar isso como um tabu, né? Mas assim, para as pessoas realmente poderem se colocar e falar, não, realmente eu estou depressivo, preciso de ajuda, eu estou com síndrome de burnout, preciso de ajuda, eu não estou dando conta da minha casa, da minha vida, estou precisando de ajuda. Das pessoas saberem, né, também identificar isso que está acontecendo com elas. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente facilita esse ambiente
das pessoas se colocarem. Eu vi essas práticas acontecendo em algumas instituições de saúde, de falar sobre saúde mental. Outra questão, eu quero trazer 2 exemplos que eu vivenciei. Logo começou a pandemia, a Fator RH começou a fazer um trabalho junto aos RHs para apoiá-los nesse momento de pandemia. Foi uma forma que a gente conseguiu ajudar, do jeito que a gente conseguia ali poder pensar em alternativas. E aí os RHs trouxeram questões bem importantes. Um hospital lá em Belém, né, o Hospital Adventista de Belém, começou a ouvir as necessidades dos colaboradores, começaram a ver que tinha muita gente passando fome, porque perdeu a renda, o marido perdeu a renda, né, perdeu o emprego, a esposa perdeu o emprego, às vezes eram 2, então eles começaram a fazer um trabalho de angariar cestas básicas, eles faziam tipo uma feira, e as pessoas iam lá, né, para poder receber essa cesta, foram levar cestas básicas na casa das pessoas, isso foi uma iniciativa bacana, de acolhimento, né, ok? Várias instituições também começando o dia de uma forma diferente, instituições religiosas ou não, como oração, né, porque o dia já estava tenso, já estava difícil. Teve uma enfermeira que eu estava ouvindo um relato dela, um dos treinamentos que eu estava falando, ela falou, nunca vi tanta gente morta na minha vida. Eu não sou da UTI, né, eu sou enfermeira de outro setor, imagina você ver tanta gente morrendo ali. Isso causou um impacto emocional muito grande. E a instituição também acolheu, poder dar suporte para essas pessoas. Então, implantaram o setor de atendimento psicológico, que ajudou bastante para poder as pessoas suportarem esse medo, essa insegurança, esse temor, essa confusão, né, que veio com essa pandemia. Então, em tempos de crise, montar o comitê de crise, né, também muitos hospitais fizeram isso, para discutir boas práticas. Aí a gente fala de inteligência emocional, entrar no estratégico. O comitê de crise era justamente para conter essas emoções, esses sentimentos todos que estavam chegando ali. As pessoas sem saber o que fazer, né? Agora já tem uma certa estabilidade do que fazer, né? Mas eu sei o que fazer tecnicamente, mas e quando chega aquela mãe chorando que perdeu o filho, aquela pessoinha na minha frente? Como é que eu mantenho o meu equilíbrio emocional com tudo isso acontecendo? Gente, não é fácil, não. Né? Então, se eu não tenho esse suporte, eu vou acabar adoecendo, eu adoeço, fica meu posto de trabalho, sim, disponível, e a gente não tem gente para botar ali, né? Tá faltando gente, né? Então, o quanto é importante cuidar das pessoas que estão. Então, falam que a próxima crise é a falta de gente para trabalhar, né? Dentro das instituições de saúde. Não sei o que a Cláudia pensa sobre isso. A Cláudia trabalha na ponta de oferecer gente para a gente, né, Cláudia? Você está nas universidades, tem gente para oferecer, fornecedora. Mas você sabe que uma iniciativa da universidade, e foi uma solicitação até dos alunos, assim, espaços de escuta online, porque tem uma parte, né, dos alunos que já trabalham, né, como técnicos, auxiliares de enfermagem, e o quanto esses espaços são necessários e importantes, né? Eu lembro de um episódio, né? Foi numa UTI, só para vocês terem uma ideia, naquele dia, eu acho que, se não me engano, tinham 20, 30 vagas de UTI e tiveram 12 óbitos no espaço de 12 horas. E a questão não é o trabalho, e eu falo isso porque meu primeiro emprego foi UTI, justamente, de lidar, né, com esses óbitos, então tenta reanimar, não dá certo, o médico declara o óbito, e daí tem todo um trâmite e tal. Mas o desgaste, né, que as equipes trazem, e trouxeram por ocasião daquilo, não foi esse trabalho, foi o desgaste emocional de dar a notícia, né? Então, veja, eles não estão reclamando, é claro que esta também pode ser uma queixa, do trabalho do ponto de vista físico, técnico, mas você dá essa notícia, eu lembro que eu falei com essa enfermeira, e ela falou, Claudinha, é uma paulada, cada vez que chama a família, é uma paulada, né? Então, é ligar para a família, esperar aquela família, dar a notícia, acolher, isso já é difícil em uma ocasião num plantão, imagina 12 num plantão só, né? Então, esses espaços de escuta, eles são fundamentais, né? E daí na universidade a gente abriu alguns espaços online que vêm sendo muito efetivos, né, nesse sentido.
Então, eu sempre falo, dá para fazer alguma coisa, né? A gente se reinventa. Sim. Acho que nunca a gente se reinventou tanto. Verdade. Verdade, Cláudia. A gente A se gente reinventou de vê... várias formas, né? Deixa eu a- comentar só mais uma coisa, Dani, antes. claro, Eu gostei também de uma iniciativa de um hospital que eles escolheram um cantinho para chorar. Eu parei no cantinho do hospital e falei, nossa, vocês têm uma vista bonita aqui, né? Aí a pessoa falou, aqui é o cantinho do choro, Cláudia. Cada vez que a gente se emociona, que a gente está cansado ou não está dando conta, a gente vem para o cantinho. Aí as pessoas veem que a gente está no cantinho do choro, tem sempre vem alguém que vem me abraça, me acolhe. Então, até os espaços físicos que as pessoas vão criando, pequenas coisas, pequenas ações, grandes transformações, né? Vão ajudando as pessoas, né? De também ter um espaço que ela possa ficar sozinha e ela vai sinalizar se ela quer ser acolhida ou não. Então, eles criaram esse espaço do choro, chamaram de espaço do choro. estimula, inclusive, a solidariedade, né? Sim. Fortalece o espírito do time, iniciativas como essa. A gente viu também clientes que colocaram, sim, o serviço de psicologia para ouvir esses colaboradores, abriram aí horários para poder dar esse cuidado. Isso também foi uma iniciativa interessante. Muitos serviços gratuitos, inclusive, de grupos de psicólogos, psiquiátricas, fazendo atendimentos. Então, muitas instituições recorreram, enviando seus profissionais para esse tipo de atendimento. Isso continua válido. Muitos ainda continuam fazendo esse tipo de assistência, passando por esse tipo de processo. E uma coisa que é muito... A gente falou de líder, e que eu acho que também conta como uma prática simples, mas extremamente poderosa, é o feedback. Então, a Cláudia comentou sobre tem que dar feedback para o líder, sim, e muitas vezes a gente pensa em feedback sempre do apontar a coisa que não está boa, né? E a gente pratica muito pouco o elogio, o reconhecimento do tanto de esforço que ele está fazendo, das horas a mais que ele está se dedicando para fazer fluir esse novo processo, do quanto ele teve flexibilidade para aprender o novo fluxo, o novo jeito de se paramentar, os novos protocolos, e a gente deixa passar a oportunidade de falar isso, né? De pontuar isso para as pessoas. E eu acredito que essa é, sim, uma estratégia, uma forma de você cuidar dessa pessoa, de você ajudá-la a ter também uma percepção de onde ela está acertando, de que está difícil, está tudo um caos, mas tem algo que ela está contribuindo positivamente. E eu acredito muito que isso ajuda no equilíbrio emocional. Né? E ele Porque se sente, ele se valoriza, tem alguém que está olhando para mim mesmo, eu não estou só trabalhando e trabalhando, eu tenho alguém que está percebendo o meu esforço. Exatamente. E a minha melhora, né? E o estímulo positivo da pessoa, né? Sim. Eu quero que a pessoa fique bem, eu só falo desgraça para ela. Assim ela não vai ficar bem mesmo, gente. Não tem como, né? Exatamente. Não é? Né? Então, são coisas pequenas que o RH pode estimular e que, se é você que está nos ouvindo é líder, está aí uma prática interessante para você fortalecer no seu dia a dia, além de tudo que as nossas Cláudias comentaram aqui. Falando em roda de conversa, eu recebi aqui, estou vendo a informação aqui de alguém que usa a roda de conversa. Josinei está dizendo, olha, uso a roda de conversa antes de uma reunião oficial, deixando os líderes falarem à vontade, eles se sentem acolhidos. Olha que legal. E a Santa Casa de Sobral, que é um cliente nosso que a gente conhece, tem lá a diretora assistencial, que é a Conceição, que ela também faz roda de conversa, ou seja, é uma instituição, como a maioria das Santas Casas no país, não tem recursos sobrando, pelo contrário, e ainda assim consegue organizar os horários, os recursos que tem, os espaços que tem para conseguir fazer ações como essa, e que estão surtindo bons resultados. Né? Muito bem, pessoal. Última chamada para quem ainda não preencheu seu formulário no Google Form para concorrer aos livros. Nós vamos fazer o sorteio já, e entra lá, pessoal aí do suporte, coloca no chat novamente o link para que todo mundo consiga participar. A gente quer ver todo mundo aí concorrendo a esse livro. E
tenho certeza que quem ganhar vai ter uma leitura muito inspiradora. Para a gente fechar, porque o nosso tempo acabou, eu deixo aí as duas para dar as suas palavras finais, para dar, de preferência, aí uma dica de ouro, se é que ela existe, de como é que a gente faz para trabalhar esse tema dentro das instituições. Por onde começa e como é que se instala isso de maneira mais permanente, porque eu vejo que, assim, não pode ser uma coisa que, então, amanhã passou a pandemia e aí tudo volta a ser como era antes, né? A gente deve pensar em conquistar algo que vai se perpetuar. Então, o cuidar das pessoas não pode ser só agora, tem que ser algo constante, não é? Então, tem aí alguma dica, meninas, para fechar a nossa noite? Olha, gente, eu sempre falo, coisas simples podem turbinar grandes coisas, né? Então, eu até pensei algumas coisas aqui. Se a gente tem um objetivo muito grande, divide esses objetivos. Para você que é líder e está nos assistindo, não adianta querer abraçar um mundo. Então, eu tenho uma meta muito grande, eu posso discutir isso com o meu gestor e tal, mas divide isso. Não adianta só, olha, a meta é essa e vamos botar o time para se virar, né? Mas talvez dividir isso, né, fique mais palatável, fica mais possível, né? Ter uma expectativa realista em relação ao outro, né? Então, não é só o que eu quero, é o que o outro consegue naquele momento. Então, e a gente tira muito pela nossa medida. Mas se eu consigo, você consegue. Nem sempre é assim. A minha família é uma, né? A minha estrutura é uma. A gente também tem que olhar e exercer empatia. Será que para o outro ele consegue mesmo? Então, tem uma expectativa realista em relação a cada membro da sua equipe. E uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, eu já fui gerente e tudo mais, mas eu também já fui subordinada. E as pessoas, elas se abrem com as perguntas certas e com baixa guarda. Então, eu falo, uma roda de conversa sempre é efetivo. Né? Tinha uma auxiliar de enfermagem que conversava comigo e ela falava o seguinte, roda de conversa ainda é mais efetiva se tiver café quente. Né? Mas é verdade. Biscoito, Cláudia. Se põe comida, aí então fica é uma roda ainda. de conversa de luxo. Você vê que a Cláudia é psicóloga. Com biscoitinho, então você vai ver. As pessoas se abrem. Pedaço de bolo. Bolinho, vai bem. Pamonha também é bom. A gente fala dessas coisas, mas a gente cria um ambiente que é profissional, mas é afetivo. E as pessoas precisam se sentir cuidadas. E o cuidado não passa só, mas é o aumento, é o convênio. Não, é o ser cuidada com... Eu tenho uma preocupação na escuta, né? E eu tenho um respeito em relação a essa pessoa, um café, um biscoito. A pessoa baixa a guarda. Não resolve o problema, mas baixa a guarda e facilita essa comunicação. Então, pequenas coisas podem ter uma grande potência no seu dia a dia de trabalho. Então, por isso que eu falo que esses pequenos encontros são muito efetivos. Eu sempre brinco, né? Como eu sou enfermeira, que eu falo, a enfermagem ela trabalha muito. A enfermagem não faz greve nunca, só faz greve quando falta o café. Né? E eu até falo que na época que eu fiz residência, eu lembro que eu nunca vi, é verdade, a enfermagem não faz greve. Eu lembro um dia que o governador ele suspendeu o café, né, daquela instituição pública onde eu fazia a residência. E aí o pessoal falou, não, agora a gente não vai trabalhar mais porque não tem o café. Então, olha a potência disso. Né? Tá vendo? Mas a gente não dá valor. Desculpa a brincadeira, mas é isso. Acho que essa afetividade ela é necessária. Mas é isso mesmo, das pequenas coisas que a gente cuida para aquele ambiente ficar agradável para a pessoa, né? Então, esse deixar o ambiente gostoso, bacana, que vai fazer toda a diferença. Então, pessoal, acho que investir em liderança, precisa investir nos seus líderes, né? Então, fazer um trabalho efetivo de apoiar esses líderes, porque a gente fala muito assim, faça feedback com a sua equipe. Agora, o líder também precisa receber feedback, precisa ser alimentado, acolhido, também escutar esse líder, ele é tão pessoa quanto a equipe dele, ok? Sim. Eu preciso investir nesse E às vezes com uma pressão enorme, né? Gigantesca nas costas. Eu falo que ele é o recheio do sanduíche, né? Ele está ali, né? Recebendo pressão da diretoria, pressão da equipe, e muitas vezes você aperta e vai
toda aquela competência para fora, né? Espana tudo, né? Vai recheio para todo lado. Então, assim, eu preciso investir porque, assim, ele vai estar dando sustentação ali, né? Naquele recheio ali, né? Ele que dá sustentação. Então, investir nessa liderança com capacitações técnicas, capacitações comportamentais, nesse acolhimento do líder, né? Dando autonomia também para esse líder, né? A gente falou isso em uma das lives, né, anteriores, da experiência do paciente. A gente quer tanto ter experiências boas dos pacientes, experiências boas dos colaboradores, mas para isso eu preciso também dar autonomia para esse líder trabalhar, né? De dar condições de trabalho para ele, dar café, dar bolachinha também para ele, né? Senão ele não trabalha bem, né? Então eu preciso acolher também e dar condições para isso. Muito bom. Ok? Excelente, pessoal. Eu gostei muito. Foi, assim, algo muito gostoso de ouvir. Faz bem para o coração saber que existem iniciativas por aí que são inspiradoras e que tem tanta gente precisando ser cuidada num momento tão delicado, né? A gente pode fazer muito, a gente sempre pode fazer por alguém que está ali do nosso lado. Então, acho que fica aí a dica, né, nossa, para que faça, dentro das suas possibilidades, com todas as suas limitações, mas faça alguma coisa, né? Pode não ser o ideal, pode não ser o perfeito, pode não ser o que você almeja, mas é sempre melhor do que não fazer nada. É isso? Daniela, me permita trazer só uma contribuição aqui, Claro. uma roda de conversa. A gente falou tanto desse tema hoje, e eu já tinha escrito aqui, eu falei, se der tempo eu leio, mas eu sei que vai passar um pouquinho, mas eu acho que vale a pena a gente ler um resultado de uma roda de conversa. Foi até o professor Fabrício Rosso, né, que ele me mandou, eu falei, puxa, que bacana isso aqui que ele me mandou, e eu acho bem legal compartilhar com vocês. É o resultado de uma roda de conversa da Fiocruz, e depois de ter essa roda de conversa, chegaram a uma conclusão, né, sobre o cuidar. Então, eu vou ler, tá bem, pessoal? Vou botar agora meu acessório aqui, que eu preciso dele, que é o seguinte. Eles falam assim, precisamos cuidar de nós, eu e você. Tem hora que eu cuido de mim e você cuida de você. Tem hora que eu cuido de você e você cuida de mim. Haverá momentos em que nós dois vamos cuidar de nós dois. É uma dinâmica. Eu cuido do outro, cada um cuida de si e ambos cuidamos de nós. Então, é o resultado de uma roda de conversa que eu achei muito bacana, que não é só deixar as pessoas cuidarem de você, mas você também cuidar de você. É muito importante você se olhar e fazer o melhor por você mesmo, que só você pode fazer o melhor por você mesmo. Ok? É isso aí. Poético e inspirador. Ok, obrigada. E aí precisa ter as suas próprias válvulas de escape também, né? Pensar um pouco lá fora, na vida lá fora, e achar também uma fonte de prazer para que você alimente o seu equilíbrio emocional, né? Muito bem, então vamos lá, chegou a hora, já temos aqui o nome dos ganhadores. Então, eu tenho uma excelente notícia, que eu tinha falado que a gente ia sortear 2 livros, mas a gente resolveu dar mais um. Então, serão 3 os sorteados. E já vou falar aqui, presta atenção se é o seu nome. Primeira ganhadora é a Erina Izumi Yamashita, enfermeira do Hospital da PUC de Campinas. Olá, Erina. Muito obrigada pela sua participação. Você ganhou o livro, vai autografado, hein? E deve chegar aí no teu endereço. Depois o pessoal vai entrar em contato com você para pegar os seus dados e encaminhar o livro para você, tá bem? Parabéns aí, Erina Izumi. Segundo livro, segunda ganhadora, é a Roberta Risete de Oliveira Gabriel, da Liberty Seguros. Ah, Roberta, que fez aqui o comentário, que lá o pessoal pratica bem aí o cuidar. Então, Roberta, parabéns. Você vai receber aí o contato da nossa equipe para enviarmos o livro para você. E a última ganhadora da noite, tchan, 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 tchan,
é enfermeira também. É de São Paulo também, mas é do interior. É Jundiaí. Quem será? Roseli Jacinta Silva Santos. Parabéns, Roseli. Boa leitura para vocês. Aproveitem. É uma leitura muito rica, tão rica quanto foi a nossa live de hoje. Pessoal, um grande abraço. Cuidem-se e cuidem uns dos outros. Meninas, Cláudias, um grande abraço para cada uma de vocês. Agora abraços só virtuais, mas não deixam de ser abraços carinhosos. Cuidem-se também, fiquem bem. E uma excelente noite para todos. Deixo aí vocês para se despedirem também. Obrigada, gente, pelo convite, pela oportunidade e por assistir a gente até agora. Um beijo aí para todo mundo, gente. Cláudia, só quero te agradecer por ter aceito o convite da Fator RH, de participar da Quarta RH, de estar aqui com a gente, contribuindo com seus conhecimentos, né, com a sua expertise. Então, foi muito bom dividir esse espaço com você e com a Daniela. Então, muito obrigada, gente, por ter participado aí, né, e parabéns a todos aqui que fizeram os comentários, nos ajudaram. Com certeza. E um aviso é que a nossa próxima temporada vai vir aí em agosto com muitas coisas boas. Essa live de hoje já foi fruto das sugestões que muitas pessoas nos deram pedindo esse tema. Então, a gente está aí aberto a novas sugestões. Em agosto vem aí a nova temporada quentíssima, com muita coisa boa para vocês. Aguardem, cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo, um excelente final de noite para todos vocês e até a